Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje verifica as diferenças entre classificação de doenças psiquiátricas, loucuras, com a realidade social, com a realidade das pessoas. Estamos aqui com a presença do Otávio Dumont, que é do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB, o Adriano Amaral de Aguiar, do Hospital Universitário, do Serviço de Atendimento do Hospital Universitário da UFRJ, o Stefan Malta de Oliveira, médico que faz doutorado em saúde coletiva lá na UERJ, e o Vitor Por Deus, coordenador do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da Secretaria Municipal. Por isso, Vitor, já começando, para dar um espaço para aquela coisa que eu falei que pode ter ficado mal entendida na abertura, né? SPA. Né? Um hospital e um spa. Como é que é isso, rapidamente, que as pessoas de fora frequentem? É o Hotel Spa da Loucura, que são 2 enfermarias abandonadas do antigo hospício do Engenho de Dentro, que está em processo de desativação completa, né, como todos. E nós fizemos uma modificação simbólica dessa enfermaria. Pintamos as paredes, escrevemos poesias, fizemos teatro, dançamos, cantamos, pulamos. E ali se fundou esse espaço que é sede do nosso movimento político, né, que é a Universidade Popular de Arte e Ciência, que é um movimento nacional com pesquisadores, artistas, médicos, professores, moradores de rua, ex-moradores de rua, mães de santo, pajés. É uma coisa realmente plural. E ali a gente, então, trabalha as ações culturais, as oficinas, e é um centro cultural livre. E as pessoas podem se hospedar lá? Podem. A gente recebe pesquisadores, professores, repórteres, a gente recebe de tudo. E o tom principal que a gente chegou nessa equação é que todos são atores. Então, todas as pessoas que estão dentro do Hotel da Loucura são atores e atuam junto. Eu sou ator. E não sou diretor, eu sou ator de uma tradição do teatro, que é a comédia dell'arte, é o teatro de rua, é o Shakespeare, é a mulher, onde todos são atores. O Shakespeare era ator, né? Então isso produz uma fórmula de horizontalidade, né? De igualdade, que para a doença mental, que é uma doença caracterizada por um complexo de inferioridade, autopreconceito. Ou seja, ajuda o tratamento também. A gente vê resultados assim, muito impressionantes, pacientes com longo tempo de internação, doença mental grave, mas eles passam a fazer cortejos, ir para as ruas, ir para as praças, falam poesia, cantam, dançam. E isso tem uma carga simbólica. Então a nossa experiência do Hotel da Loucura, que completou 1 ano agora, em julho, né, e a experiência de teatro no Nício da Silveira, 2 anos, e a experiência em medicina comunitária, 5 anos, né, que a gente vem trabalhar essas questões da cultura e da prática, a gente vê que a saúde é uma produção simbólica. A existência humana é uma produção simbólica, né? O ser humano é um animal simbólico. Então a gente precisa cuidar disso, precisa olhar isso. E as práticas culturais são muito vitais. Sim. Bem, deixa eu pegar um aspecto do que você falou aí sobre receber pessoas interessadas em fazer pesquisa. A prática da universidade brasileira e do mundo inteiro divide-se no tripé do ensino, pesquisa e extensão, ou trabalhos externos, no caso. Eu perguntaria para o Otávio, lá no caso do Instituto de Psiquiatria, e no geral que se pratica no Brasil, o que é uma pesquisa em psiquiatria propriamente dita, né? Busca o quê? O que é que ela faz? Bom, pesquisa em psiquiatria, colocado dessa maneira, fica muito vago, porque existem várias maneiras de fazer pesquisa em psiquiatria, vários objetos de pesquisa, vários procedimentos metodológicos de pesquisa. No IPUB a gente contém uma certa diversidade bastante significativa de pesquisas, desde pesquisas clínicas, ensaios clínicos, pesquisas com medicamentos, pesquisas com diferentes faixas de idade, infância e adolescência, psicogeriatria, pesquisa com psiquiatria de adultos, usuários de álcool e drogas. Temos pesquisas quantitativas, epidemiológicas, pesquisas qualitativas. Eu posso falar um pouco mais do tipo de pesquisa que eu faço. Se for o caso, eu trabalho mais com pesquisa... Basta um exemplo. Né? Eu trabalho mais com pesquisa qualitativa, e na pesquisa qualitativa o que eu tenho estudado, né, como foi falado na apresentação, é experiências e narrativas de adoecimento. Por que isso? Exatamente para tentar superar as dificuldades que têm sido discutidas aqui no programa, ou seja, o quanto as classificações psiquiátricas acabam funcionando como uma espécie de anteparo que te protege, que te impede de conhecer exatamente o que vive o sujeito que recebe a etiqueta diagnóstica. Então, nas nossas pesquisas, a gente tem trabalhado com o que as pessoas falam dessa experiência.
Como é que elas vivem? Que histórias elas podem contar desse sofrimento? Que a gente não está negando que exista um sofrimento, que exista um mal-estar muito grande. O problema é que as classificações, tais como foram apropriadas e ensinadas, elas servem como uma barreira. O psiquiatra não tem acesso a isso. Ele fica protegido atrás da etiqueta diagnóstica. Exatamente por esse aspecto, eu vou pedir ao Adriano para a gente começar aquilo que a gente prometeu, do ponto de vista de quem está nos olhando, né, sofrimentos existem. Qual deve ser a recomendação ao público ou aos próprios médicos para tirar um pouco isso que foi criticado aqui, que é remédios para tudo, que é um processo de transformar quase tudo em doença? Qual seria o caminho para melhorar isso? Olha, posso falar um pouco da minha prática, do meu entendimento, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente abrir mão de assim, categorias muito dogmáticas de um lado e de outro, né? Então, falei muito aqui sobre essa questão do risco de medicalização, escrevi um livro sobre isso e tudo, mas ainda assim sou psiquiatra, trabalho com medicamentos psiquiátricos, medico, né, as pessoas que eu atendo. Então, tudo isso é muito complexo, tem múltiplos fatores envolvidos aí. Então, o problema é quando a gente tem uma perspectiva de entendimento do sofrimento mental muito reducionista. Então, por exemplo, numa prática como a que o Victor estava falando no trabalho, por exemplo, que a gente vê nos CAPs isso acontecer, o tratamento com medicamentos antipsicóticos, por exemplo, não impede, em geral, se for bem feito, não impede nem atrapalha esse tipo de tratamento. Pelo contrário, facilita. Ajuda, muitas vezes ajuda. Desculpe eu lhe forçar num aspecto. Você disse que trabalha com os medicamentos, mas existe um outro trabalho social que não é por sua causa, que as pessoas já vão lá querendo remédio. Como é que tem que ser o papel então, para você definir se dá ou não dá o remédio? Um pouco essa ideia muito, por exemplo, alguém que chega dizendo, olha, eu estou com depressão, falta serotonina no meu cérebro. Né? Isso seria alguém que veio totalmente formatado por esse tipo de entendimento, de marketing e tal. A mim, um recurso que ajuda muito é a psicanálise. A psicanálise é um recurso teórico, terapêutico, que me ajuda a abrir um pouco esse discurso, né? E a poder fazer aparecer na palavra do paciente outras coisas que você consegue dar um outro rumo àquilo que não seja, mesmo que tenha o uso do medicamento, mas que não seja um uso, tão chapante, tão só medicamento, então tome aqui remédio para a vida toda. Você entender, por exemplo, o contexto de como acontece um quadro depressivo, né? Tem um psiquiatra, vou falar de um outro cara importante, assim, que é, pelo menos, que é o Alan Tasman. Ele foi presidente da Associação Psiquiátrica Americana. E no discurso dele de tomada de posse, né, em 2002, ele diz, a gente está correndo o perigo de formar uma geração inteira de psiquiatras a quem faltam recursos conceituais básicos para entender o sofrimento mental de um ponto de vista psicológico, de um ponto de vista dinâmico. E é verdade, isso é um problema sério, isso tem a ver, enfim, é um dos fatores que tem a ver com toda essa história de expansão de diagnóstico, de medicalização, etc. e tal. Deixa eu ver a opinião do Stefan sobre isso também, com a sua prática. Como é que tem que ser isso? Quer dizer, essa questão das pessoas virem... eu tenho transtorno deficiente, por isso que eu esqueci, me dá aí, né, a Ritalina, porque eu estou esquecendo muito. Mágica, né? A pílula mágica. Como é que você lidar com isso e como quebrar isso do ponto de vista do paciente, ou atender esse paciente? Acho que tudo que foi falado aqui, né, sobre essa questão da medicalização, da primazia do modelo biomédico, do tratamento farmacológico sobre outros tratamentos, eu acho que é justamente isso que precisa ser desconstruído por nós, por todos atores do campo da saúde mental. Eu entendo, a gente lida com pessoas que apresentam sofrimento, experiência de sofrimento. A gente lida com experiência de sofrimento, muito mais que com categorias nosológicas, categorias diagnósticas, a gente lida com a experiência de sofrimento, com sofrimento psíquico. E para lidar com isso, a gente tem várias maneiras de responder a esse sofrimento psíquico.
A maneira tradicional, hoje em dia, com a hegemonia da biomedicina, do paradigma biomédico no campo da psiquiatria, o tratamento farmacológico acaba tendo uma primazia sobre outras formas de tratamento. Como o Vitor trouxe aqui, essa pluralidade de abordagens que eles realizam no SPA da loucura, no Início da Silveira. Eu trabalho no CAPSI também, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil Juvenil em Angra dos Reis, que a gente também tem uma prática plural, um pluralismo de intervenções, não só o tratamento farmacológico, que muitas vezes é necessário sim, mas musicoterapia de improvisação, eu trabalho com... Ou seja, vocês tentam música, evitar a questão do terapias. remédio? Quando o paciente vem, quer o remédio, como é que vocês procedem? Pois eu acho que não dá. A questão do medicamento, a primazia do medicamento, ela surge quando a gente fragmenta o ser humano em dimensão biológica, dimensão social, dimensão subjetiva, e há uma primazia da dimensão biológica. E o tratamento farmacológico, obviamente, acaba sendo a primeira escolha, invariavelmente. Eu acho que o que se propõe, que deve ser proposto, é uma compreensão do ser humano em sua totalidade, de uma maneira integral, em suas dimensões psíquicas, fenomênicas, cultural, biológica também, sem fragmentar o sujeito. E aí propor práticas plurais de abordagens. Seja práticas de produção de simbolização, como o Vitor trouxe, simbolização acerca do próprio processo de adoecimento, da experiência de adoecimento. Essas produções de significações, simbolizações são transformadoras, elas levam a transformações da experiência do sujeito, transformações de afetos, transformações de posicionamento do sujeito no mundo. Eu acho que a gente não deve ter uma primazia a priori do tratamento farmacológico sobre outras abordagens, sobre psicoterapias, que valoriza a narrativa, como o Otávio colocou, e o Adriano, sobre musicoterapia, arteterapia, terapia esportiva. Altura, o Freud está perdendo para o laboratório de 10-0, né? Se for contar isso. No a posteriori, só completando, no a posteriori, do caso a caso, aí sim, um paciente vai se beneficiar mais do tratamento farmacológico, de um medicamento, de um psicofármaco. Outro vai se beneficiar melhor de uma psicoterapia, né? Boa parte deles vai se beneficiar de uma pluralidade de intervenções, de uma pluralidade de abordagens, enquanto práticas de produção de simbolizações, de significados. É isso que eu aponto como proposta e como saída para essa tendência hegemônica da psiquiatria contemporânea. Bem, antes de uma rodada de fogo aqui, final de cada um dos nossos convidados aqui, eu já agradeço a presença. Vocês perceberam que eles citaram, conhecimento não falta para eles, vários autores, várias pesquisas, e isso que é uma prática do programa, nós vamos colocar para vocês no nosso site, que é o www.tomesciência.com.br. Lá na orelhinha de Saber Mais, vocês podem procurar, não só sobre esse programa, como sobre outros programas, uma maneira de se aprofundar, de conhecer mais, de poder pesquisar sobre esse assunto. Vai estar tudo lá indicado por eles aqui, já agradecemos até essa indicação. E se você tiver qualquer questão para tratar com a gente, tem um e-mail especialmente para isso, que é o ideias@tomesciência.com.br. Bem, eu chamei uma rodada de fogo, vamos começar pelo Otávio, que é aquele caráter conclusivo que a gente quer dar ao programa. Que recomendação para a gente melhorar essa situação do ponto de vista do Brasil mesmo, né? Assim, em curtas palavras, cada um. Palavras. Bom, acho que a gente já falou bastante coisa, eu acho que estamos vivendo um processo de transformação. É um processo de transformação que passa, e aí eu vou falar da minha condição, não só de clínico, de alguém que está encarregado do cuidado de pessoas em sofrimento psíquico, mas também de professor e pesquisador, alguém que está produzindo conhecimento e formando novos profissionais. A gente tem um desafio muito grande, né, para de fato poder produzir um cuidado que seja integrador, que respeite a particularidade de cada sujeito, que reconheça a sua inserção no mundo, na cultura, na sociedade, né, que possa interferir e produzir mudanças nessa perspectiva mais abrangente e não numa perspectiva reducionista, como falou o Stefan, que privilegia um desses fragmentos sobre os outros. Isso, vamos lá, sua finalização, Adriano, rapidinho. Eu diria algo parecido, assim, para as pessoas, né? Assim, enfim, é importante estar atento a isso tudo que a gente falou aqui. E é importante estar atento no atendimento de como é que a pessoa que vai te atender te escuta, né? E o que ela valoriza, como é que ela percebe o sofrimento mental. Assim, de uma maneira extremamente reducionista ou de uma maneira mais
complexa, que leva em conta outros fatores que não apenas, enfim, os fatores biológicos. Enfim, Tá bem semelhante ao que o Stefan tinha falado, Stefan. Então, desse ponto de vista de atendimento, a sua finalização aí, poderia ser uma mensagem de que sofrimento existe sempre, é uma questão só das pessoas se tocarem que nada é tão absolutamente grave? Sim, o sofrimento ele é inerente à condição humana, chamada dor do existir. Então, não deve ser patologizado quaisquer formas de sofrimento, quaisquer formas... enfim. Eu acho que a proposta, pegando o gancho aqui do Adriano, o paciente que procura o atendimento, que procura o psiquiatra ou o médico, ele deve pensar, justamente olhar aquele profissional que valoriza a dimensão da escuta, valoriza a narrativa, como o trabalho que o Otávio realiza, perspectiva da primeira pessoa, a narrativa que o sujeito traz com relação às próprias experiências, às próprias vivências de sofrimento, para que possam ser produzidas práticas de transformação. Acho que o medicamento não deve ser colocado como vilão aqui na história. O medicamento tem seu lugar, sim, no nosso contexto, tem muitos benefícios, levam muitos benefícios aos pacientes, mas a gente precisa defender o uso criterioso dos medicamentos. O uso criterioso, não o uso indiscriminado dos psicofármacos, principalmente na infância e adolescência. Perfeito. E eu acho que a clínica é justamente isso. Quando for indicada a medicação, for indicado o tratamento farmacológico, não tem por que não usar. Mas olhar para o sujeito como um todo, enxergar o sujeito como um todo, valorizar a narrativa do sujeito, toda a história que ele traz e essa inserção do sujeito no seu ambiente sociocultural. Tá bom, te agradeço. Vitor, sobrou para você ser rapidinho esse fecho. Então, saúde não se vende, loucura não se prende, quem está doente é o sistema social. A gente canta lá no Engenho de Dentro, venha logo homem, deixa de bobagem, a arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Então, convocar as pessoas que elas sejam atores. Uma boa maneira para a gente resumir essa história é que sair da posição de espectador e passar para a posição de ator e entender que as doenças, a vida, a educação, a cultura são questões públicas, são questões coletivas, questões comunitárias. Então, a gente vê que a pessoa que está em casa, ela tem que se cuidar e cuidar da sua cultura, e eu vou fechar com o nosso pai fundador, o pai Hipócrates, né, o grande fundador da medicina ocidental, que ele dizia que a base da vida saudável é dieta, exercício físico, música e meditação. Então, um segredo de 2.500 anos aí que a gente A música ajuda bastante a reabilitar, sem dúvida. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados e a audiência sua em casa. Até a próxima, então.